Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? As crianças vão saindo com as professoras da escolinha dominical. E eu convido a igreja a, junto comigo, abrir as suas Bíblias no livro profético de Jeremias, no capítulo 35. Nós vamos ler todo o capítulo hoje, não vou ler apenas o versículo-chave, mas vou ler todo o capítulo, são 19 versículos. Jeremias, capítulo 35, todo o capítulo. Todos acharam? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maazéas, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais beberei vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casas para nossa habitação, não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Quando, porém, Nabucodonosor, rei de Babilônia, subia a esta terra, dissemos: vinde e refugiemo-nos em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha palavra, a minha advertência, para obedecerdes às minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas. Pois até o dia de hoje não beberam, antes obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais, mas não me inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu.
Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não me obedeceram. Clamei a eles e não responderam. A casa dos recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: pois que obedecestes aos mandamentos de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou, por isso assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos o nome, Senhor, porque o Senhor é um Deus de graça, o Senhor é um Deus de oportunidades, o Senhor é um Deus amoroso, que tem sido fiel para o seu povo, mesmo apesar de nós, apesar das nossas infidelidades. Que o Senhor possa, nesta tarde, falar ao nosso coração de uma maneira viva, e que todo impedimento que tem de se levantar para roubar essa palavra, nós já repreendemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu tinha colocado diante de Deus, em oração, o que trazer para a igreja no dia de hoje. E esse texto, ele me saltou os olhos de um modo especial, porque é um texto intrigante, é um texto que fala o coração de uma maneira muito viva. É um texto que trata da fidelidade de um povo que estava fora da aliança com Israel, da aliança de Israel com o Senhor. Era um povo estrangeiro, era um povo que se aproximou do povo de Deus, porque era aparentado do sogro de Moisés. E o Senhor usa esse povo para ensinar uma lição preciosa de fidelidade ao seu próprio povo. Capítulo 35 de Jeremias traz mais um sermão vivo de Deus, pregado através da instrumentalidade de seu profeta. É muito comum nós encontrarmos o Senhor mostrando através de parábolas vivas, através de sermões vivos, o Senhor apresentando lições preciosas para o seu povo. E aqui nós vimos o Senhor dando uma ordem estranhíssima ao seu profeta. O Senhor ordena a Jeremias convocar os recabitas, e esse povo formava um clã de nômades, descendentes dos queneus, da família do sogro de Moisés, Jetro. Esse povo juntou-se ao povo de Israel na travessia do deserto por mais de 2 séculos. Eles eram descendentes de Jonadab, filho de Recabe. Jeremias os convida a irem a uma das câmaras do templo e ali coloca várias taças cheias de vinho diante dos recabitas e os convida a beber vinho. E como nós acabamos de ler, os recabitas haviam recebido uma ordem do seu antepassado Jonadab há mais de 300 anos, e eles não deveriam plantar vinha, eles não deveriam habitar em casas de tijolos, eles deveriam habitar em tendas, e eles não deveriam beber um vinho por todos os dias da sua vida. E o Senhor, ele entende de falar ao seu povo, o povo de Judá, o povo de Israel, ele estava prestes a receber uma das mais preciosas lições de sua vida a respeito de fidelidade. Jeremias, além dos recabitas, ele convoca alguns ministros do templo e leva-os a uma das câmaras, e ali ele oferece aquele vinho para aquele povo, e eles rejeitam diante dos ministros de Deus que estavam ali. E nós temos
pensado muito a respeito de muitos problemas e muitas dificuldades que têm assolado o povo de Deus. Eu não estou dizendo aqui que todo problema que o povo de Deus está enfrentando é fruto de uma infidelidade. Mas eu queria que nós hoje juntos pudéssemos meditar um pouco nesse texto da palavra de Deus a respeito das nossas próprias posturas. Como o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, ele diz assim: cada um examine-se a si mesmo. Que cada um de nós possa nesta tarde se colocar à mercê do Espírito de Deus, para que Ele possa ministrar o nosso coração, sondar o nosso coração, que o Senhor possa vir com toda liberdade e ir lá nas profundezas do nosso coração e sondar aquilo que está lá dentro, prescrutar aquilo que está no nosso coração e fazer os consertos que são necessários. Nós temos clamado ao Senhor que mude a história do seu povo. Nós temos pedido ao Senhor que traga restituição, que traga prosperidade, que traga renovo, saúde e mudanças efetivas de vida. Mas parece que quanto mais nós clamamos, mais as coisas se tornam difíceis para muitos em nosso meio. Eu quero fazer só uma observação, que eu não estou falando especificamente da Igreja Betel, mas eu estou fazendo uma análise nessa tarde de toda a Igreja do Senhor em toda a face da terra. E olhe que quando nós falamos em prosperidade, quando nós falamos em restituição, quando nós falamos em renovo, nós não estamos falando apenas ou simplesmente de coisas materiais, coisas que têm uma vida curta sobre a terra. Mas nós estamos falando a respeito de um viver em plenitude. Jesus, falando através do Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10, ele diz que veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. E eu pergunto a você nessa tarde, não quero que você me responda para si mesmo: você tem experimentado uma vida abundante? A vida abundante que o Senhor prometeu, será que nós temos experimentado isso da parte de Deus? O que tem nos acontecido? O que falta a nós ou em nós? Será que temos sido fiéis ao Senhor? Essas são perguntas que estão sempre diante de nós. E é curioso que nós vemos nos carros, até em determinadas placas de estabelecimentos comerciais, de servos de Deus, do ladinho assim tem: Deus é fiel. Nós sabemos que Deus é fiel, mas será que nós somos fiéis ao Senhor? O que nós temos feito para Deus na nossa caminhada de fé? Às vezes não se trata de grandes pecados, e eu queria falar sobre um assunto nessa tarde que muitos pregadores hoje não gostam de falar. Não, falar em pecado não é politicamente correto. Eu não estou nem aí para o politicamente correto. Pecado é pecado, é errar o alvo, é ferir o coração de Deus. E nós precisamos ter coragem de falar sobre esse assunto, de ministrar sobre isso, para que nós possamos nos colocar diante de Deus, para que Ele venha e sonhe nosso coração e mude as coisas que precisam ser mudadas. Como eu disse, às vezes não são grandes pecados, mas de determinadas coisas ou atitudes que achamos de só menos importância, que insistimos em não nos libertar. Nós guardamos ali, como se fosse um troféu. Não, eu nasci desse jeito, eu vou morrer desse jeito, é o crente Gabriela que vai morrer daquele mesmo jeito, desse jeito eu nasci, desse jeito eu vou morrer. Eu nasci assim, eu morri, vou morrer assim. Então o desejo de Deus, Ele chama cada um de nós do jeito que nós estamos. Mas de modo nenhum nós vamos permanecer do mesmo jeito. Nós precisamos, à medida que caminhamos com o Senhor, à medida que nós
venhamos como santuários vivos do Espírito de Deus, deixar que o Senhor faça as mudanças que precisam ser feitas. Libertação acontece todos os dias. Se você abrir a Bíblia com temor e tremor na presença de Deus, você vai ser confrontado com determinadas coisas que você continua fazendo de forma contumaz, e essas coisas precisam ser tiradas da sua vida em nome de Jesus. São aqueles pecadinhos de estimação guardados a 7 chaves que nos tem afastado do Deus vivo e que tem impedido uma vida de plenitude, uma vida de abundância, como Jesus prometeu, porque não há absolutamente nada de errado com a sua palavra, mas há algo de errado com as nossas posturas de infiéis contumazes. O que mais me assombra nessa postura não são esses pecados reincidentes, contumazes, mas a prática sem nenhum arrependimento e sem nenhum pesar. Às vezes, determinadas coisas você acha tão normal fazer, mas aquilo fere o coração de Deus. Ontem nós estávamos nos lembrando, enquanto eu estava preparando essa mensagem, nós estávamos conversando a respeito de um senhor que nós conhecemos, que era um conterrâneo do pastor Malta. E esse homem, servo de Deus, presbítero de uma igreja daquela cidadezinha, e esse homem apaixonou-se por uma mulher que não pertencia à mesma fé. Então ele começou, já com um jugo desigual, ele muito jovem, conheceu essa mulher, acabaram casando. Nos primeiros tempos, tudo era muito bom, tudo era muito novo. Depois apareceram os problemas e o choque do jugo desigual começou a aflorar. A separação daquele casal foi inevitável. Muito bem. Mas aquele homem, ele tinha uma consciência muito grande que tinha dado um passo fora da vontade de Deus, casando com uma mulher fora da aliança. E ele acabou seus dias sozinho, nunca refez a sua vida conjugal. E quando as pessoas perguntavam a ele por que ele insistia em permanecer sozinho, a resposta dele era sempre a mesma: eu sou casado. Está escrito que enquanto os cônjuges viverem, permanecerão casados. Mesmo que estejam legalmente diante da lei dos homens separados, eles estão casados. E outra coisa, o presbítero tem que ser marido de uma só mulher. Isso é fidelidade. Na verdade, para aquele homem de Deus, já velho, morreu já, não sei nem se ele já morreu, eu acho que ele estava já avançado em dias e tal. Para ele, o que era importante, o que prevalecia, era o que estava escrito e não o sentimento ou as inclinações da sua carne. E esse exemplo lindo tem sido dado por muitos servos de Deus que o conheceram. Quantas vezes abandonamos o que está escrito para fazer valer as nossas inclinações? É interessante que quando se trata de infringir uma lei, sobretudo uma lei espiritual, nós sempre arranjamos um jeito, damos uma escorregadela para que aquilo seja feito e a nossa vontade prevaleça, e o nosso sentimento e a nossa inclinação prevaleça. Amém? Amém. Ao mesmo tempo, nós entendemos que Jesus está às portas. Eu tenho uma convicção muito grande a respeito disso, e tenho visto os sinais à nossa volta, tenho percebido tudo que tem acontecido lá fora como ecos dessa vinda de Jesus. E creio que o Senhor está preparando a sua noiva para subir. O Senhor está ataviando essa noiva, tirando aquilo que não lhe agrada no meio do seu povo,
para que essa noiva, para que essa igreja seja encontrada sem mácula, limpa, para aquele dia glorioso do encontro com Jesus nos ares. O texto que nós lemos, como eu disse, ele é um sermão vivo, é uma parábola viva do Senhor, e ele nos mostra que Deus deseja ensinar ao seu povo, não só do passado, porque eu não estou falando apenas do Israel nação, apenas do Judá nação, mas estou falando de todo o Israel de Deus, em toda a face da terra, o Israel do passado, o Israel do presente, o Israel nação, o Israel espiritual, que é formado da igreja e do Israel de Deus, nação, quando convertidos ao Senhor Jesus. Então, a primeira coisa que o texto me ensina é o contraste que houve, ou que há, entre a fidelidade a preceitos humanos e a infidelidade a preceitos divinos. Aquele antepassado havia dado uma ordem, e o Senhor usa essa ordem, esse exemplo prático, para mostrar ao seu povo a fidelidade dos recabitas a um simples mandamento humano. O que está em discussão aqui não é a moralidade daquele povo, se era ou não lícito beber vinho, se era ou não lícito morar em casas de pedra, se era ou não lícito plantar vinhas. O Senhor quer mostrar aqui a disposição deles para acatar as ordens de seu pai Jonadab. Quem é Jonadab diante do Senhor dos exércitos, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que foi resgatar você, que tirou você do reino das trevas e transportou você para o reino do Filho do amor de Deus. Jonadab não era nada, mas teve as suas ordens acatadas pelos seus descendentes. Se um simples mandamento humano pode ser guardado em fidelidade por mais de 2 séculos, por que nós não obedecemos aos preceitos do Deus Todo-Poderoso constantemente ministrados pelos seus santos e pelos seus profetas? Olha, queridos, é muito impressionante, eu fico muito impressionada, porque uma das características da regeneração do espírito morto, quando o nosso espírito é transformado pelo Espírito de Deus, esse espírito é recriado pelo Espírito de Deus, uma das grandes características dessa regeneração é a inclinação à fidelidade. Amém? Segunda coisa que nós aprendemos, o Senhor está constantemente nos dando oportunidade de rever as nossas atitudes e posturas. Deus é um Deus de oportunidades. E como eu disse no início, muitas vezes são aquelas pequenas atitudes, aquelas pequenas inclinações que estão ali de uma forma insistente, e nós temos agasalhado essas atitudes e essas posturas porque nascemos assim. Nascemos assim segundo a carne, mas segundo o Espírito, se nós verdadeiramente nascemos de novo da água do Espírito, essas coisas precisam ser abandonadas. E eu não estou aqui para apontar isso ou aquilo, eu não conheço você, eu não sei quem você é, embora que eu saiba quem são por nome algumas pessoas, mas quem conhece o coração é o Senhor. E que hoje você possa dizer: Deus, como salmista, eu quero vir à tua presença e dizer: Senhor, sonda o meu coração, se há em mim algum caminho mau, que o Senhor tire de mim e que o Senhor me conduza ao caminho eterno. Ele está falando aqui conosco de todas as formas, usa os meios mais absurdos que se possa imaginar. Certa vez o Senhor usou até uma jumenta para falar com um profeta insensato. E quantas vezes o Senhor usa uma pedra para falar conosco? Pedras têm clamado. Muitas vezes nós vemos empresários cristãos, nós vemos empresárias cristãs que tratam seus empregados
de uma forma absurda, que só falta o chicote na mão e cantar a música da escravizaura. É um negócio impressionante. E depois você diz assim: eu não sei porque esses empregados que estão no meu serviço não se convertem por causa do seu testemunho, minha irmã. Do seu testemunho, meu irmão. São aquelas coisas, aquelas mentiras. Quantas mentiras têm acontecido no meio do povo de Deus? Quantas mentiras chamadas de mentiras brandas? O Senhor não se agrada disso. O mentiroso, ele é filho do diabo. Tem uma lamentação do Senhor, no Salmo 81, dos versículos 3 a 16, o Senhor suspira no lamento profundo, dizendo: ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem o Senhor se lhe submeteria, e isto duraria para sempre. Eu os sustentaria com o trigo mais fino e os saciaria com o mel que escorre da rocha. E essas palavras, elas são dirigidas, eu repito, não só ao Israel nação, mas a todo Israel espiritual de Deus, das duas dispensações, da dispensação passada, da dispensação da lei e da dispensação da graça. Nós precisamos estar atentos à voz do Senhor e fazer as transformações, porque precisa haver uma grande parceria entre nós e o Espírito Santo de Deus. O Espírito não trabalha a sua revelia. A voz do Espírito é mansa, a voz do Espírito é suave, a voz do Espírito vem convencendo da justiça, do juízo e do pecado. Que nós possamos nos deixar ser ministrados por Ele, em nome de Jesus. Uma outra coisa que nós aprendemos no texto é que o Senhor castigará os infiéis. E nós ouvimos muitas vezes: não, Deus não castiga. Deus castiga. Deus é Deus de justiça, é Deus de graça, é Deus de misericórdia, é Deus amoroso, mas o Senhor também é Deus de justiça. O Senhor se ira. E muitas vezes nós estamos ali, o Senhor está ministrando o nosso coração, o Senhor tem levantado profetas, o Senhor tem levantado pregadores, o Senhor tem levantado pessoas para falarem a respeito dessa palavra de vida eterna. E nós não temos desculpa de dizer: não escutei isso. Nós temos escutado. Nós temos escutado aquilo que o Espírito tem falado e nós temos feito ouvidos de mercador. Muitas vezes, marido mentindo para a mulher, mulher mentindo para marido. Para com isso, em nome de Jesus. Se você quer ver a glória de Deus descer na sua vida, afaste essa fortaleza do maligno na sua vida, em nome de Jesus. Muitos males têm assolado o povo de Deus. Coincidência? Não. Desobediência e infidelidade. Leis espirituais têm sido infringidas e quando isto acontece, pagamos um alto preço. E eu tenho a impressão que tudo isso faz parte de uma grande engrenagem espiritual. Não sei se posso usar essa palavra, mas enfim. E está lá tudo funcionando. Obediência leva a bênção. Desobediência leva a maldição. É simples assim. Por que eu estou passando por isso? Sonde o seu coração. Peça que o Senhor vá lá dentro e faça uma varredura, que o Espírito de Deus faça uma grande varredura no seu coração e possa colocar as coisas nos seus devidos lugares. Quarta coisa que nós aprendemos com o texto: o Senhor castiga os infiéis, mas recompensa os fiéis. O Senhor honrou aquela fidelidade da descendência de Jonadab, mesmo sendo meramente humana. Jamais faltaria o homem da linhagem de Jonadab na presença do Senhor. Se o Senhor honrou aquele tipo de fidelidade meramente humano,
o que não fará com aqueles seus eleitos que o obedecem e que fazem a sua vontade? Se o povo de Deus tivesse em sua caminhada a disciplina dos atletas, em suas práticas desportivas, o apóstolo Paulo fala muito sobre isso na sua carta aos Coríntios, da necessidade de nós sermos treinados por Deus dia após dia. A igreja pulsaria com renovada vitalidade. Se o povo de Deus andasse em fidelidade, multidões seriam alcançadas para o Senhor. Essa semana me chegou a notícia de que certo lugar aí, certo pregador, anunciando vidrinhos com água do dilúvio. Minha gente, em nome de Jesus. E o pior é que você dá a oferta para comprar a água do dilúvio, você leva os vidrinhos. Para comprar, você dá 50, você dá 100, você dá quanto você tiver. E ainda achar quem faça isso. É impressionante, amados. Tem que faltar um temor de Deus, tremor na presença do Senhor. O Senhor não está apenas dentro das quatro paredes da igreja visível. Aonde a planta do seu pé pisar, o Senhor está presente. Porque você é tenda viva de Deus. Então, que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida, em nome de Jesus. Outra coisa que tem me chamado a atenção, o povo de Deus não gosta de estudar a palavra. Por isso que cai no conto, que cai no engodo de tanto vigarista por aí afora. Então, meus amados, em nome de Jesus, vamos estudar a palavra, vamos fazer feito os crentes de Bereia. O apóstolo Paulo estava pregando e o povo estava ali comparando escritura com escritura para saber se as coisas aconteciam verdadeiramente assim. Eu tenho incansavelmente insistido com a igreja para que estude a palavra de Deus. Nós temos o estudo bíblico da terça-feira à noite. A igreja tem mais de 100 pessoas. Se tiver 13 ou 15 pessoas no estudo bíblico, tem muito. As pessoas não gostam de estudar a palavra. E muitas vezes o povo tem sofrido por falta de conhecimento da palavra. O povo de Deus precisa ler Bíblia e bons livros sobre a Bíblia. Eu tenho me preocupado em procurar bons autores, indicar bons autores, bons livros, para que vocês leiam e se instruam em nome de Jesus. Amém? Amém. O que esse texto nos ensina hoje? Pelo menos três verdades. O mesmo sermão pregado a Ismael com a fidelidade dos recabitas serve também para nós hoje. Deus continua requerendo fidelidade. Segundo lugar, que levemos a sério os mandamentos e preceitos de Deus, assim como os recabitas fizeram com os preceitos de seu pai Jonadab. Terceiro lugar, deixa as palavras do próprio Jesus para sua meditação. Em João 14,15 ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 15,7: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E finalmente, deixo ainda as palavras de Jesus. Ele falando através do Evangelho de Lucas, ele diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Que o Senhor possa aplicar essa porção da palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Amém?